boa noite a todos presentes na sala. Nesse momento, nós estamos aqui com Maria, com Mércia, Rafaela, Luana, Camila, Ana Luísa, Natanael, Beatriz, Yasmin. Tem mais alguém aí, gente? Me ajudem. São, segundo aqui, o Yasmin, Rafaela, Natanael, Mércia, Maria Assunção, Luana, Camila, Beatriz, Ana Luísa e eu, Everaldo de Jesus. A gente vai fazer hoje uma revisão de português, né? Eu coloquei para vocês uma prova real, que é a prova do Banco da Amazônia de 2018. Essa prova foram prova de português com 5 questões, e das 5 questões, uma foi interpretação de texto, e a outra questão foi sobre formatação de ofício. Eu não vi se caiu, se tem ofício se tem escrita de ofício no edital, não me lembro de ter visto. Então eu não me preocupei com aquela questão, tá bom? Tá aí o texto. Vocês conseguiram entender o texto? O texto estava claro? Qual é a proposta do texto? Quem leu aí que pode dar uma opinião? Vocês conseguiram entender o que é Bitcoin? Que essa é a proposta do texto. Se vocês conhecem o que é Bitcoin. Gente, eu preciso ouvir opiniões para poder dar seguimento. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu não li o texto, eu não sei, mas eu tenho uma leve, pequena ideia do que é um Bitcoin. Uhum. E eu entendi que o Bitcoin ele está crescendo cada vez mais, e a tendência dele é se tornar como se fosse uma moeda, como o real ou o dólar. Certo. Pelo menos ele está tentando se lançar como uma moeda real, né? Agora, eu particularmente não entendi muito como é que se constrói esse Bitcoin, essa ideia de mineração, computadores que competem entre si na resolução de problemas matemáticos. Não dá para entender quem é que desafiou quem para poder, se você vence, você ganha. Quem está pagando isso, né? Como você vê aí, até 21 milhões de unidades até o ano 2140. Me chama a atenção aqui, como a gente está estudando o sistema financeiro nacional, que estudamos também valores imobiliários e também estudamos a emissão de moedas, que o Bitcoin é uma moeda que não é controlada por Banco Central de país nenhum. Significa que ela é uma moeda paralela, ou seja, os bancos centrais não reconhecem, né? Ou seja, não há uma cobertura de nenhuma instituição pública em relação à segurança. Quem investe em Bitcoin não tem segurança, não pode recorrer a organismos que controlam a atividade financeira, porque Bitcoin não faz parte, né? Aqui fala de algumas questões que envolvem também o sistema financeiro em geral, como por exemplo venda de bitcoins em corretoras, né? Quando a gente estuda ações, e ações de empresas são negociadas por corretoras de ações, corretoras de valores. Fala também em carteira, mas enfim. Mas essa questão primeira, quem respondeu a prova consegue dizer qual foi a letra que você apontou? Qual foi a questão? Qual foi a letra? Eu marquei a letra E. A letra E? Sim. Quem mais? Alguém mais respondeu a prova? Eu respondi. Eu coloquei letra B. Certo. Quer alguém mais?
Eu também, professor. Eu marquei a letra B. Pronto. Alguém mais respondeu? Quer dizer qual foi qual foi a questão que marcou? Eu tenho duas para B e uma para E. Que mais? Que opção mais? Posso dizer qual é a correta? Pode. Pronto. A correta é a letra B. Certo? Por que a letra B? Vamos ao texto, né? Qual é a pergunta que está aqui na questão e por que a letra B? De acordo com a ordem das ideias apresentada no texto, observa-se que depois de explicar as transações que podem ser feitas com a Bitcoin, os textos se referem a... Vamos ao texto, né? Olha, depois de explicar os tipos de transações. Bom. Com as moedas virtuais pode-se contratar serviços e adquirir produtos no mundo inteiro, certo? Então essa é a explicação, o que está escrito sobre o uso da moeda virtual. O que é que vem depois? Além da mineração, é possível comprar unidades em corretoras específicas. Elas são guardadas em uma espécie de carteira que é criada quando o usuário se cadastra no software. Depois disso ele fala que bom, vamos lá, vai voltando. Depois do que pode ser feito com Bitcoin, onde é que ele fala aqui da alteração no preço de Bitcoin sofrida ao longo do tempo? Historicamente, a moeda virtual apresenta alta volatilidade e em 2014 sofreu uma forte desvalorização, né? O uso da Bitcoin está até aqui, depois ele fala o valor das regras do mercado. Essa resposta não seria correta, porque ela não está, aqui ele está tentando explicar qual é a sequência das informações. Onde é que está dizendo aqui a diferença das moedas? Eu entendi também, a questão correta é a letra B, conforme a conferência que eu fiz aqui no gabarito, que a informação que vem posterior é justamente a letra B, as alterações do preço que o Bitcoin tem sofrido ao longo do tempo. Messia, você entendeu o que? Por que você marcou a letra E? Eu marquei baseada na explicação do que seria o texto, que o texto estaria explicando, que acho que logo no primeiro parágrafo tem os motivos que geram essa diferença do real e o dólar, entre o real e o dólar. Mas então mas a pergunta é, depois de explicar os tipos de transações. Eu me passei, eu acho que na interpretação da questão. Então, ele está perguntando, depois de explicar essas informações que vêm a posteriori, ou a que vem anterior, né, a priori, elas não estão adequadas à pergunta que é feita. Depois de explicar os tipos de transações, o que vem depois? Produção descentralizada, alteração no preço que tem sofrido após ao longo do tempo, né? Essa informação que está aqui, as alterações, o processo de mineração que dá origem. Pronto, a resposta correta é a letra B, tá certo? Essa letra, o 2, questão 2, quem apontou qual a resposta para essa questão número 2? De acordo com a norma padrão da língua, o sinal grave indicativo da crase deve ser empregado na palavra destacada em. Quem respondeu e quer dizer qual foi a questão que apontou? Agora eu coloquei letra A. Alguém Eu mais? também. Letra A.
Alguém apontou outra questão sem ser a? Abaixa um pouco a tela para ver o final da letra D. Final da letra B? Vocês não estão conseguindo enxergar? Alô? Bom, Eu as- achei que tinha mais coisa, porque não tem não, a frase completa. não, tá aqui, ó. As ações, deixa eu cortar aqui, para ficar mais claro. É isso? As ações destinadas a atrair um número maior de clientes são importantes para garantir a saúde financeira das instituições. Então, essa aqui seria a frase que esse A teria que ser craseado. É isso? Quem acredita Isso. quem acredita que é outra questão tem ainda a letra D e tem a letra E também, né? Alguém marcou a outra questão sem ser a letra A? Eu marquei a letra B, ô professor. Pronto. Alguém mais? Letra B. Maria marcou qual questão, Maria? Alô, alô. Então, professor, eu não, não, eu fiquei em dúvida, assim, entre a letra A e a letra B. Eu não marquei nenhuma. Mas eu acho que é a letra A. A letra D, alguém marcou a letra D? Não, né? Bom, a resposta correta é a letra A, né? Eu não vou, eu preparei uma apresentaçãozinha ponto a ponto dessas questões, mas a gente vai seguir adiante aqui, tá bom? Vamos na questão número 3, né? É uma questão sobre pronome relativo. Ele pergunta esse pronome relativo a que substantivo ele está se referindo, né? A ideia a que o pronome destacado se refere está adequadamente explícita entre colchetes em. Alguém pode me dizer qual foi a questão que marcou nessa qual foi a opção que marcou nessa questão? Nessa eu marquei a letra E. Quem marcou diferente? Marquei a letra E também. Letra B. Quem marcou B? Eu. Letra B. B de bola. B de bola, né? Boa noite, Marcela, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, desculpa a demora aí. Aliás, porque letra agora E eu mesmo. trabalho. Letra E. Isso. Nessa questão aqui também a letra E está correta, né? Também está correta. A gente vai depois eu vou fazer no meu resumo aqui na revisão de português, a gente vai um pouco tratar sobre o pronome relativo, né? Essa última questão aí, alguém chegou a marcar, tentar... Ah não, vamos ainda na 4, né? Na 4, que é uma questão que envolve concordância verbal, não é isso? Concordância verbal. Qual é a questão correta aí? Quem respondeu e qual foi e que questão marcou?
Eu marquei a letra D, se não me engano. Letra D. E que mais? Eu Eu marquei marquei a C. letra C. C. Que mais marcou? Alô, alô? Olha, eu estava fazendo aqui, agora não estou lembrada como foi que eu encontrei isso aqui, que normalmente eu anoto ao lado. Mas eu marquei aqui a letra D. D de dado, Eu né? coloquei letra E. Camila marcou E. Rafaela chegou a responder, Rafaela? Sim, marquei C. Pronto. Yasmin, Marquei C também. pronto. Quem respondeu letra C respondeu corretamente, certo? A resposta certa é a letra C, ok? Essa última questão eu não vou entrar em discussão porque eu não vejo se o edital vai pedir conhecimento sobre norma de redação de ofício, tá bom? Então vamos deixar ela aí. Geraldo, Oi, essa questão da letra C, volte aí, por favor, a letra C. sim. Pode falar, tô ouvindo. Eu acho que eu posso estar enganada. A gente não tem uma regra que diz que o pronome, nesse caso, teria que vir depois do verbo. O pronome. Não, não existe uma regra para dizer que pronome vem depois do verbo. É, é, eu posso falar, você é e é você. O sentido existe nas duas condições, não existe? Eu posso dizer, você é a pessoa que eu mais gosto, tá certo. É você a pessoa que eu mais gosto. Eu mudei a relação entre o Só a pronome e o verbo e a frase continuou fazendo o mesmo efeito, o mesmo sentido. Então não existe uma regra, pronome vem antes. Na chamada escrita cursiva, escrita direta, é pronome, ou sujeito, verbo e predicado. Mas não existe uma regra que diga que você só pode escrever desse jeito. A ordem pode ser alterada. Inclusive a alteração da ordem do sujeito, verbo e predicado costumam ser as pegadinhas, as armadilhas que aparecem em questões de concurso, de vestibular, de Enem. Quando o formulador da pergunta altera a ordem, ele quer ver se você está atento às funções às funções gramaticais de cada trecho de uma frase. Então, não existe regra para isso. Você que tem que estar atento para reorganizar, para entender melhor a frase e a função de cada elemento da frase dentro das regras gramaticais, tá certo? Então, eu na verdade eu não vou entrar agora, porque essas questões que eu estou colocando aqui, eu fiz um levantamento de questões de gramática e a gente vai tratar um por um e depois vamos destrinchar porque as respostas escolhidas são as corretas, né? Eu selecionei para a gente falar de crase, de pronome relativo e de concordância nominal, né? Tá certo? Podemos passar para o conteúdo 2 de hoje. Sim. Pronto. Gente, quem é que falta responder a prova aí do sistema financeiro? Eu ainda falto, vou responder amanhã. Eu não respondi nada ainda. Eu Vou responder também não. amanhã. Eu também não fiz, não. Pois é, eu preciso, assim, desesperadamente receber a resposta, porque é a partir delas que a gente vai poder modular o conteúdo. E a semana que vem, que a gente volta a tratar de sistema financeiro, a gente não vai poder retornar a discutir sobre isso. Eu quero fazer uma correção da prova em aula, certo? E ver
quais foram os pontos. Tem uma questão ali que eu até vou anular ela em geral. Não porque ela está errada. Ela não está errada. A pergunta sobre o tipo de banco que investe em fomentação, etc. As duas respostas podem ser corretas, e muito embora a Banco de Desenvolvimento é a real, é a concreta. Mas existiu uma confusão ali na formulação. Só teve uma pessoa que acertou. Eu vou considerar aquela questão nula. Vocês podem responder, mas eu não vou avaliar em cima dela. Porque de fato criou-se uma confusão em relação a qual é a resposta, tá bom? Então eu vou considerar que aquela questão não está valendo. Vocês respondem as outras 9. Mas eu preciso ter essa informação para poder mensurar como é que vocês estão em relação à compreensão da prova, do conteúdo que a gente já tratou, tá bom? Então, mais uma vez, a questão da redação também, que eu coloquei lá um tema de redação sobre economia e pandemia. Eu gostaria também que vocês fossem devagarinho, trabalhando em cima dele. Eu sugeri ali várias informações que eu colhi de notícia notícia de internet a respeito do tema. Evidentemente que é uma sugestão que eu coloco para vocês terem uma ideia de onde é que vocês podem se valer com informações, mas quem quiser buscar outras informações, fazer suas próprias pesquisas, pode fazer. O propósito é avaliar como é que vocês estão em relação a desenvolver uma escrita, né? Considerando que o concurso está usando a redação como ponto de corte. Vocês precisam fazer no mínimo 70%. Quem não conseguiu 70%, não adianta nem fechar a prova objetiva. Tem que fazer no mínimo 70% da prova. Eu estou com uma pessoa que talvez vai nos dar uma entrevista. Uma pessoa que trabalhou durante muito tempo fazendo correção de redação no Enem. Ele talvez, estamos negociando ainda a possibilidade dele fazer a correção de algumas redações, né? Eu ainda vou conversar com ele durante provavelmente lá para o dia 15 de agosto, mais ou menos. Mas ele vai provavelmente também nos dar uma entrevista, falta confirmar direitinho, acertar. Que aí a gente vai discutir sobre o que se é exigido numa redação para você obter no mínimo 70%. Então, é outra tarefa aí que está no horizonte de vocês, que a gente está colocando para vocês não perderem o foco e continuarem buscando a possibilidade de escrever, ok? Vamos aqui agora a nossa revisão de português, tá certo? Vou aqui tentar trazer para nossa tela. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho, mas depois eu me desatrapalho. Não está aparecendo. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí Sim. Sim, né? Não é esse que eu vou compartilhar, não. Eu vou compartilhar o PDF. Porque senão eu vou ficar me batendo aqui sem conseguir passar. Vou buscar o PDF aqui rapidinho, só um momento. Uai, eu não fiz o PDF disso não. O PDF não passa. Ou no PowerPoint não passa. Deixa eu localizar aqui onde é que eu salvei o PDF.
Cadê o PDF, gente? Onde é que eu salvei esse bendito? Pronto. Antes de entrar naqueles temas, eu vou fazer uma revisão a respeito do que é orações, né? O que são orações? Orações na igreja é clamar por Deus. Na gramática, oração tem a seguinte significação, né? Oração é a frase que apresenta um verbo. Estão conseguindo ver, pessoal? Alô? Sim. O que é oração? Oração é a frase que Sim, apresenta sim. um verbo ou uma locução verbal. Geralmente o sujeito e o predicado compõem a oração. Geralmente o sujeito e o predicado compõem a oração. O verbo tem sujeito, verbo e predicado. A oração tem sujeito, verbo e predicado normalmente. O que é oração? O que é oração é uma frase. Uma frase, ela pode ser um enunciado de sentido completo, que pode ou não apresentar um verbo. Já a oração é um enunciado que necessariamente apresenta um verbo ou uma locução verbal, né? Locução verbal, acredito que vocês sabem o que é, né? Um verbo apresentado em conjunto com outro verbo, como por exemplo está sendo, foi obtido. São dois verbos juntos, formam uma locução verbal. E por fim, o período é a organização de frase em uma ou mais orações. O período é a organização de frases da frase em uma ou mais orações. A oração principal de uma frase é a parte que contém a informação principal, né? E aquela que se liga a qualquer oração subordinada, ou seja, é completada por uma oração subordinada. Mas a oração principal em si, normalmente ela faz sentido. A complementação visa ampliar o sentido da oração principal. A oração principal é aquela que tem sentido sem complemento, certo? A oração principal é aquela que tem sentido sem complemento. Só um instantinho, gente, por favor. Ligação aqui que eu tô esperando aqui alguém vir consertar meu carro. Pera aí, um minutinho. Oi. Alô, boa noite, falo com o senhor Everaldo. É isto, sou eu. Senhor Everaldo, é a Jéssica da BB Seguros. Eu acabei de falar com o prestador do reboque, tá? Ele está a 20 minutos do local aí, devido à distância mesmo, mas ele que está seguindo aí, tá bom? Ok, então. Obrigado. Tá certo. Em 20 minutos eu ligo novamente para saber se ele chegou, se deu tudo certo, tá? Tudo bem. Obrigado, hein? Obrigado, boa noite, tchau, tchau. Então, voltando aqui à apresentação, eu preciso destacar a oração, porque da ideia de você compreender o que é a oração, vai derivar do conhecimento dos outros temas que a gente vai discutir. Então, uma oração é uma frase que compõe, no mínimo, um verbo, né? Que compõe, no mínimo, um verbo, e pode ou não estar associada sujeito e predicado. O que significa que uma oração ela pode fazer sentido sem ter verbo ou predicado, sem ter sujeito ou predicado. Eu vou dar aqui alguns exemplos que logo em seguida. Pronto. Entender o que é oração, na minha opinião, é a chave para você não só entender o que você lê, como para você saber escrever corretamente. Entender o que é oração é a chave. Então, saber identificar a oração deriva todo o entendimento do que se diz, de qualquer enunciado, da correta escrita e interpretação de um texto.
Toda oração tem que ter pelo menos um verbo. Por exemplo, chove. É uma oração? Tem sentido em si? Tem. Venta. Sim. Também tem. Neva. Também. Normalmente as orações que só tem o verbo se referem a tempo. Certo? Se eu digo triste, por exemplo, é uma coisa muito genérica. Não tem sentido só triste. Quem está triste? Por que está triste? Mas se eu digo chove, se eu digo venta, se eu digo neva, tem sentido. Alguém está observando e diz chove. Ah, é verdade. As orações mais significativas têm pelo menos o sujeito. Quem é o sujeito? É a pessoa da qual o verbo, que se refere o verbo. Então, ele cresceu, a casa caiu, Joana nasceu e várias outras explicações. Outras frases possíveis, usando só sujeito e verbo. Sujeito, ele, casa, Joana. Verbo, cresceu, caiu, nasceu. Faz sentido? É necessário algum complemento para alguém entender o que está escrito? Não. Não é necessário. A Joana nasceu. É claro que você pode perguntar, quem é Joana? Nasceu quando? Você pode fazer perguntas, você pode ficar curioso. Mas a oração em si, ela é completa. Ela não necessita complemento nenhum. Agora, as orações mais completas têm pelo menos sujeito, verbo e predicado, né? Eu dei esse exemplo aí. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista. Então, o Banco do Brasil, sujeito, é verbo. Uma empresa de economia mista, predicado, certo? É uma oração maior, com todos os 3 elementos clássicos de uma oração, que em si resume uma informação que você pode fazer perguntas, mas ela em si já responde por si só, ela por si só já é uma informação completa. Aí existe, para você escrever corretamente usando sujeito, verbo e predicado, você tem que dominar esses dois conceitos, o conceito de concordância nominal e concordância verbal. Na concordância nominal, os modificadores do substantivo, artigo, pronome, numeral, adjetivo, etc., concordam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com sujeito, né? Quando eu digo na frase João, Maria e José são irmãos, irmãos é um complemento. Por que são irmãos? Porque nós estamos nos referindo a 3 pessoas. Então, 3 pessoas, o complemento nominal, que é irmãos, tem que estar no plural. Se eu posso dizer João e Maria e José são irmãos, sem o S. Então, isso é uma regra. A concordância nominal. O complemento ou os modificadores do substantivo concordam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o sujeito, né? Se eu digo Maria e Joana são irmãs, então concordância de gênero, tá certo? João, José, Maria e José, existe gêneros misturados, tem masculino e feminino, tal, se utiliza conforme a regra do português. Nesse caso, utiliza-se o complemento no masculino, tá certo? Até aí tudo bem? Sim. Ok. Concordância verbal. Na concordância verbal, a conjugação do verbo varia de acordo com o número, singular e plural, ou com a pessoa do sujeito, primeira, segunda, terceira pessoa. No caso, o verbo não tem variação de gênero, né? O verbo não varia em gênero, mas varia em número, singular e plural, e também em sujeito, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. Tá certo isso, gente? No exemplo que eu dei aí embaixo, João, Maria e José são irmãos. Eu não poderia dizer João, Maria e José é irmãos. Eu nem poderia dizer João, Maria e José somos irmãos. Ou se eu escrevesse João, Maria e eu somos irmãos. Mas nessa frase, o são concorda com
o sujeito que está na terceira pessoa do plural, tá certo? E qual é a diferença entre concordância nominal e concordância verbal? Alguém se arriscaria a dizer para mim qual a diferença? A concordância nominal é sobre os substantivos e a concordância verbal é sobre o verbo. Certo. Exatamente. Pronto. Vamos a uma aplicação prática, né? Para essa informação eu colhi do Jornal do Comércio de Recife. O Jornal do Comércio está escrito com 2M porque o Jornal de Recife manteve a grafia da palavra comércio no início do século XX, né? Então eles mantêm lá a mesma grafia anterior a uma dessas revisões da língua portuguesa. Então o Jornal do Comércio é com 2M mesmo, não está errado não. De qualquer forma é isso. Vamos entender aqui, ó. Plano de estímulo e a geração de empregos altera a política de concessão de crédito do governo de Pernambuco. Esse verbo aqui, altera, ele está se referindo ao quê? Quem é o sujeito desse verbo aqui? Quem me dirige? Quem é o sujeito do verbo altera aqui? O sujeito do verbo é empregos? Nesse caso, o verbo teria que estar no plural. Alô, alô, pessoal? Posso dizer, gente? Continuo falando. Plano de estímulo à geração de empregos altera. O sujeito desse verbo altera é plano de estímulo à geração de empregos. Então, o plano de estímulo altera a política de concessão de crédito do governo de Pernambuco. Então, esse verbo está concordando com o sujeito na terceira pessoa do singular. Mais dinheiro disponível e juros abaixo do mercado financeiro são as propostas da agência de empreendedorismo. Mais dinheiro e juros abaixo do mercado. Por que está aqui na terceira pessoa do plural? Porque está se referindo a um sujeito composto. Mais dinheiro disponível e juros abaixo do mercado. São os dois sujeitos que provocam que o verbo esteja na terceira pessoa do plural. Se fosse somente mais dinheiro disponível, é a proposta da agência de empreendedorismo. Se fosse somente essa primeira parte esse sujeito, um sujeito simples, seria um verbo na terceira pessoa do singular. Mas como o sujeito aqui é um sujeito composto, o verbo concorda com o sujeito porque é um sujeito. É a mesma coisa que eu escrevesse aqui eles. Eles são as propostas, ou elas são as propostas da agência de empreendedorismo. Até aí tudo bem, pessoal? Tá confusa a explicação? Como é que tá? Alô? Preciso de...
Olá, eu tenho que ficar atento com relação ao tempo que vai cair, que caia a nossa live, a nossa entrevista. Eu acabei me descuidando aqui, gente. Desculpe aí, viu? Oi. Vocês têm, se alguém puder acompanhar para mim, às vezes que quando eu estou apresentando eu não vejo a tela do Meet. Então se alguém puder monitorar aí para me avisar quando o tempo cair, para não acontecer o que aconteceu agora. Tá bom? Alô, alô? Ok, Everaldo. Eu ainda tentei avisar, só que o microfone tá um pouco ruim. Ah, tá certo. Vamos lá, vamos lá. Até onde eu fui ali, para a gente não poder retornar. Você parou na aplicação prática. Nessa tela aí. Vamos ver aqui. Nessa aí, né? Ok? Continuamos. Pronto. Uma aplicação concordância verbal, né? Plano de estímulo à geração de empregos altera política de concessão de crédito do governo de Pernambuco, né? Esse verbo que está aqui marcado em vermelho, ele concorda. Quem é o sujeito desse verbo? Alô? Alô, alô, só um minutinho. Beatriz voltando aqui. Mestre, quem é o verbo? Quem concorda com esse? Quem é o sujeito desse verbo altera? É o plano de estímulo à geração de emprego. Certo. Predicado, política de concessão de crédito, não é isso? Pronto. Mais dinheiro disponível e juros abaixo do mercado são as propostas da agência de empreendedorismo. O sujeito desse verbo, o verbo ser aqui na terceira pessoa do plural, é um sujeito composto. São dois sujeitos. Mais dinheiro disponível e juros abaixo do mercado financeiro. Por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural. Tá bom? Aí agora a gente volta para a questão 4, que a gente viu lá na prova, né? A forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão. Oi? Alguém mais entrando? Ana Luísa entrando também. Vamos voltar aqui a questão 4 lá da prova real, né? A forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão em. Vamos aqui. O verbo comercializa-se. Quem me diz aqui quem é o sujeito desse verbo comercializa-se, que está aqui na terceira pessoa do singular? Alô, alô? Eu
tá como que indeterminado? Não é indeterminado, não. Ele tem. Criptomoedas? A Bitcoin. Quem falou criptomoedas acertou. Eu costumo utilizar uma estratégia, digamos que é uma manha, uma artimanha, um macete, né? Para identificar sujeito, verbo e predicado. Eu tento modificar a ordem, porque o que é que acontece aí? Nós temos uma frase construída em que o verbo está vindo antes do possível sujeito, certo? E o verbo foi colocado antes do sujeito. Então, eu costumo utilizar a estratégia de tentar reorganizar a frase para ver onde é que está o sujeito, onde é que está o verbo, onde é que está o predicado. Nesse caso aí eu diria, bom, diferentes moedas são comercializadas atualmente. Diferentes moedas é comercializada? Não. Diferentes moedas comercializam-se diferentes moedas, certo? Comercializam-se diferentes moedas. Não é um sujeito indeterminado, mas pode ser até um sujeito oculto. Mas o caso aí, ele está se referindo a diferentes criptomoedas. Diferentes criptomoedas são comercializadas, mas a Bitcoin é a mais conhecida de todas as moedas virtuais. Então, se eu tivesse, eu reorganizaria essa frase e escreveria dizendo a mesma coisa da seguinte forma: diferentes moedas são comercializadas, vírgula, mas a Bitcoin é a mais conhecida de todas. Ou seja, esse verbo na terceira pessoa do singular está errado, tá certo? Então essa resposta, por esse motivo que essa resposta não é correta. Diferentes moedas são comercializadas, mas a Bitcoin é a mais conhecida de todas as moedas virtuais. Eu estou dizendo a vocês que é uma forma de você identificar, porque foi assim que eu aprendi também a me virar em questões que às vezes cria confusão. Eu procuro reescrever mentalmente a frase, tentando determinar a ordem natural de uma frase, que é sujeito, verbo e predicado, e aí eu consigo achar respostas para uma questão como essa. Tá certo? Vamos à segunda questão. A especulação e o comércio, de acordo com alguns analistas, pode tornar as bitcoins inviáveis. Esse pode aqui está correto? Quem é o sujeito desse verbo? É um sujeito simples ou é um sujeito composto? Composto. Pronto. A especulação e o comércio ilegal, de acordo com alguns analistas, pode tornar as bitcoins inviáveis. Então, é um sujeito composto. Uma outra macete, uma outra manha, quando você tem uma questão como essa, é você tentar anular ou suprimir do entendimento da frase o que eu chamo de penduricalhos, ou os complementos, para tentar deixar a frase mais clara, ou pelo menos restringir o sentido da frase. Qual é para mim o penduricalho dessa frase? Considerando sempre o seguinte: frases, orações são formadas por sujeito, verbo e predicado, é a base. Tem complementos verbais, complementos adnominais, adjetivos, tem várias coisas que você coloca, cada um tem sua função, mas a base central para você compreender uma oração, a chave é você identificar com o sujeito, o verbo e predicado. Nesse caso, eu uso uma estratégia de eliminar os complementos, ou o que eu estou chamando de penduricalhos, para poder facilitar a compreensão da frase e encontrar a forma gramaticalmente correta. Então, se você eliminar esse de acordo com alguns analistas, você vai ler a frase da seguinte forma: a especulação e o comércio ilegal podem tornar as bitcoins inviáveis. Conseguiram compreender? Quando eu falo de eliminar os penduricalhos, você compreende como é que essa estratégia funciona? Sim. Ok?
Ok. Então a resposta B não é a correta, não é isso? Isso. Pronto, vamos à letra C. As notícias informam que até hoje, em nenhuma parte do mundo, se substituíram totalmente as moedas reais pelas virtuais. Quem é que eu digo... quem é o penduricalho para mim nessa frase? É esse complemento aqui que está entre vírgulas. Em nenhuma parte do mundo. Então, se eu eliminar isso, eu vou aproximar o verbo do sujeito, certo? As notícias informam que até hoje, no caso, a frase ela não pode ser totalmente eliminada, porque ela está dando sentido oposto, de negação. Então, eu teria que reescrever. As notícias informam que até hoje não se substituíram totalmente as moedas reais pelas virtuais. As notícias informam. Então, quando eu elimino esse penduricalho, eu aproximo, eu vou verificar que, na verdade, aí tem outra armadilha aí. Tem outra armadilha que agora é que eu estou agora chamando a atenção para mim mesmo, para que esse verbo aí não se refere a notícias. O verbo se refere a moedas reais pelas virtuais. As moedas virtuais as reais pelas virtuais não foram totalmente substituídas. Então, as notícias informam que isso aí é também um penduricalho, certo? Na minha opinião, é um penduricalho. As moedas reais não foram totalmente substituídas pelas virtuais. Então, essa é a resposta correta. É uma frase, é até difícil articular os elementos do sujeito e predicado nessa frase, mas no meu entendimento, o sujeito real dessa frase aí é moedas reais. As moedas reais não foram totalmente substituídas pelas moedas virtuais. Nessa organização aí, fica claro que o verbo está correto. O verbo está na terceira pessoa do plural, que se refere a moedas. A letra D. De acordo com as regras do mercado financeiro, criou-se apenas 21 milhões de bitcoins nos últimos anos. Esse criou se refere ao que aí, gente? Refere-se a quê? Quem é o verbo desse criou-se? Milhões de bitcoins. 20 milhões de bitcoins, não é isso? Milhões. Então, se for para ficar o correto aí, teria que ser criaram-se, né? Sim. E a última questão é o valor dos produtos comercializados seriam determinados por uma moeda virtual se a real fosse abolida. No caso aí, quem é o verbo quem é o sujeito desse verbo seriam? O valor. O valor. Correto. Então, o valor seria. Aqui outra coisa que chama atenção, que eu gostaria de chamar atenção, é às vezes numa leitura rápida, a presença de palavras flexionadas no plural, por exemplo, ou no singular, próximo ao verbo, às vezes induz a você querer que ele concorde com o que está próximo. No caso, produtos comercializados seriam, né? Tá certo? Nesse caso, o verbo se refere a valor. Isso aqui é um complemento, não é o sujeito. O sujeito é o valor. Isso aqui é um complemento do sujeito, é um complemento nominal. Então o valor seria determinado, esse complemento aqui isso aqui é uma locução verbal, né? É dois verbos para dar o mesmo sentido. Seriam determinados, seria determinado por uma moeda virtual se a real fosse abolida. Tá bom, gente? Eu vou dar uma pausa porque já são 20h45. Queria dar uns 15 minutos para água, café, tá bom? A gente continua. Tá certo.
Será que vai ser preciso derrubar e botar um novo link para não perder tempo? Seria bom, né? Melhor. Ok. Já tem umas meia hora. Pelo menos até aqui tá tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Quer que eu volte alguma coisa? Porque a gente vai tratar todas as questões que vieram depois, tá bom? Eu tô aqui na questão número 4 da provinha que a gente fez. Se houver necessidade, a gente volta. Esse material também eu vou colocar à disposição, vou colocar lá no Classroom, quem quiser ter acesso a ele também, tá bom? Vamos fazer o nosso intervalo. 9 horas a gente retorna. Ok. Ok, então. Tchau, tchau. Vou interromper pra gente fazer o intervalinho.